A narrativa começa após a descoberta do engano dos gibeonitas, que se apresentaram como viajantes distantes para escapar da destruição que avançava pelas cidades de Canaã. Josué, capítulo 9, versículos 21 a 27, mostra o povo irritado e desejoso de punição, mas contido por um juramento feito pelos líderes em nome do Senhor. A atenção não estava apenas no engano em si, mas no peso espiritual e comunitário de uma promessa feita diante de Deus. O compromisso público ligava Israel aos gibeonitas, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis. Salmo capítulo 15, versículo 4, destaca que aquele que honra um juramento, mesmo quando isso lhe custa algo, revela integridade. Esse princípio guiou a decisão de Josué e dos chefes da congregação, que entenderam que voltar atrás traria culpa sobre toda a nação. Assim, a preservação da palavra dada era mais importante que a vingança imediata. A solução adotada não ignorou o erro cometido, mas evitou a violação do compromisso assumido. Os gibeonitas não foram libertos das consequências, pois sua atitude trouxe implicações claras. Em vez de ataque, veio a designação de um serviço permanente, rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação. O decreto aparece em Josué, capítulo 9, versículo 21, e demonstra justiça aplicada sem derramamento de sangue. A aplicação dessa medida manteve a honra do juramento e impôs responsabilidade aos que haviam agido com astúcia. A comunidade percebeu que, mesmo sem consulta prévia à vontade do Senhor, como deveria ter acontecido, a palavra empenhada exigia fidelidade. Esse equilíbrio expôs que a justiça de Deus não se apoia apenas em punições, mas em coerência e verdade. O povo entendeu que proteger a integridade espiritual da aliança era prioridade sobre qualquer sentimento de revanche coletiva. Josué acrescentou um elemento que transformou a sentença em oportunidade espiritual. Em Josué, capítulo 9, versículo 23, ele direcionou os gibeonitas ao serviço da casa de Deus e não apenas ao trabalho para toda a congregação. Ao servir no santuário, eles se aproximariam da presença do Senhor, abandonando práticas idólatras. A maldição foi convertida em caminho de bênção, como se vê em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, onde a proximidade com o sagrado trouxe prosperidade. O serviço deixava de ser apenas consequência do engano e se tornava instrumento de inclusão. O juramento fez deles parte do povo, e a punição assumiu caráter educativo. A liderança demonstrou que a justiça equilibrada pela graça preserva a vida, corrige o erro e aponta para a transformação. A decisão também reforçava que a verdadeira vitória de Israel não dependia de eliminar povos, mas de trazer reconhecimento ao Deus único. O tempo confirmou o alcance dessa escolha. Em Neemias, capítulo 7, versículo 25, os gibeonitas aparecem entre os que retornaram do exílio e ajudaram a reconstruir Jerusalém, revelando lealdade à aliança e compromisso com o propósito de Deus. A cidade de Gibeão passou a ocupar posição de relevância espiritual e histórica, evidenciando que a misericórdia abre portas que a destruição fecharia para sempre. O voto feito pelos líderes permaneceu ativo por gerações e modelou a convivência entre israelitas e estrangeiros convertidos. A presença dos gibeonitas nas tarefas sagradas também reforçava a lembrança de que a obediência a Deus exige palavra firme, mesmo em situações complicadas. O passado marcado por engano foi substituído por um testemunho de cooperação, reverência e serviço. Esse resultado refletia o propósito divino de atrair os povos e não apenas julgá-los. A atitude de Josué evidencia que Deus não rejeita quem reconhece sua soberania, mesmo quando chega por medo ou por falhas.
Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 e capítulo 33, versículo 11, mostram que o desejo do Senhor é o arrependimento, não a destruição. O engano dos gibeonitas pode ser entendido como apelo desesperado à misericórdia, distinto da rebeldia dos cananeus que resistiram até o fim. A justiça foi mantida pelo cumprimento do juramento, e a graça se manifestou ao permitir que estrangeiros se aproximassem do Deus verdadeiro. A história lembra que decisões tomadas com base na fidelidade podem gerar frutos espirituais que atravessam séculos. Também aponta para a responsabilidade de buscar a direção divina antes de agir, pois uma simples consulta evitaria o engano e reafirmaria a vontade do Senhor. Ainda assim, a graça transformou um erro em testemunho duradouro.